presidente e o vice-presidente da Câmara de Vereadores aqui de Timbó, o presidente vereador Ito e o vice-presidente o Clauder, que estão aqui para conversar sobre mais uma audiência pública que vai acontecer na Câmara de Vereadores de Timbó, e uma audiência pública muito importante que, né, todas as pessoas aí diz respeito a basicamente todos os munícipes, porque vai tratar de 3 projetos, um sobre alterações no perímetro urbano na cidade, outra sobre uso e ocupação do solo no município e outra sobre o parcelamento do solo. São 3 projetos distintos que conversam entre si e que são do interesse, claro, da comunidade timboense. Muito bom dia, Ito. Bom dia, Odair, bom dia, Roger, e bom dia a todos que acompanham a Rádio Cultura. Clauder, bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, Roger, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Cultura. É sempre bom poder estar aqui também trazendo notícia aí também para os municípios da nossa cidade aí. Muito bem, Ito, é um projeto, são 3 projetos, na verdade, e de suma importância e do interesse da comunidade de maneira geral. Sim, com certeza. E eles estão agora na comissão na qual o Clauder é o presidente, né, que é a Comissão de Infraestrutura e Mérito, Bem-Estar Social, a qual é responsável em realizar essas audiências públicas, que elas são obrigatórias também. Essas audiências que são da Câmara, elas são consultivas, e aí é o momento onde que o cidadão, onde o loteador, onde a pessoa que tem imobiliária, eles devem participar, porque eles devem sugerir, porque ainda há tempo de muitas vezes os vereadores transformarem essas sugestões em emendas e poderem modificar alguma coisa no projeto. Então, por isso a importância da participação da comunidade no geral, junto às audiências públicas, falando e colocando a sua opinião. É o momento onde que o cidadão tem voz e vez de se manifestar. O Clauder, esses projetos, né, que vocês estão avaliando, esses 3 projetos, eles já estão à disposição para a comunidade, de maneira geral, observar eles também, ou só estarão ou durante e após a audiência pública? Então, daí eles já estão lá, é só entrar ali no site da Câmara de Vereadores ali, para poder então estar acompanhando todos os projetos ali. É até importante das pessoas já tirarem as suas dúvidas ali também, para poder então já no dia já ter perguntas, já diretamente direcionar aquilo que interessa para eles também, né? Então, por isso que é importante, sempre o vereador Ito já colocou, da importância da participação da comunidade. Mas também quero reforçar também que os profissionais dessa área possam estar lá participando, trazendo também as suas dúvidas, né? Até ajudando a esclarecer algumas situações lá que vão acontecer, né? Então, a gente também fala aí de topógrafo, engenheiros, a gente está falando de despachante imobiliário, a gente está falando aí de pessoas que têm seu imobiliário com seus corretores. Então, é um assunto bem pertinente e é o do dia a dia deles. Então, por isso que seria interessante isso chegar a eles também para poderem estar participando conosco lá. E essa audiência vai ser agora, já na quinta-feira, no dia 13 de novembro, às 19 horas ali na Câmara de Vereadores, né? Pois é, dia 13 já, a audiência está aí. E de forma prática, são 3 projetos relevantes, importantes de forma prática. O que isso vai afetar a vida do cidadão timboense? O projeto aí que altera o perímetro urbano da cidade, uso e ocupação e também o parcelamento do solo no município. Assim, ó, começando ali já nessa ampliação e a redução do perímetro urbano. Então, muitas pessoas não sabem se elas vão ser, vamos dizer assim, atingidas é a palavra, talvez não é a palavra certa, mas esse perímetro hoje é rural, então vai entrar no perímetro urbano. Um exemplo, hoje nós temos ali o Cedrinho, que a gente chama de Cedrinho, mas Cedro mais direita, que vai para Rio dos Cedros. Então, hoje ali no Jardim Botânico termina o perímetro urbano. Então, a partir dessa nova formulação aqui é para ir até na Tifordina. Ou seja, quando você sobe a Rio do Cedro, o lado esquerdo, não o lado do rio, mas sim o lado esquerdo, então toda essa parte ali vai se tornar então urbano. Já olhando a cidade para frente, né? Então hoje a gente precisa buscar espaços, né? Então muitos espaços ali, muitas pessoas já sabem que isso vai acontecer, mas outros ainda não. Então seria interessante essas pessoas dessa localidade também poderem participar. O que muda com uma área sendo transformada para perímetro urbano? Aí entra toda essa questão do parcelamento solo, né? Então, você hoje estando no perímetro urbano, então poderá ser feito ali um loteamento.
né? Não necessariamente, né? Mas se o proprietário tiver interesse, então ele pode também estar fatiando essa área que hoje pertence a ele, né? Até para colaborar, enquanto for perímetro rural, o dono, o proprietário, ele pode parcelar o seu sítio em até 20 mil metros é o mínimo. Se ele começar a parcelar menos, até se torna um crime. Nessas áreas rural, o proprietário ele paga o INCRA. A partir da afetação ali pela mudança do projeto, ele começa a pagar IPTU em cima do imóvel. Quando ele faz o loteamento, ele vai poder parcelar ali em lotes de, no mínimo, 300 metros quadrados, ou seja, ele deixa de praticar a atividade rural dele, né? Muitas vezes isso afeta bastante, porque ainda a gente tem agricultores e famílias agricultoras que vêm de geração em geração com a prática da agricultura familiar, com cuidado de gado, plantações, e isso afeta, além de financeiramente, emocionalmente também, né? Porque acabam mudando muito a sua vida também. Pois é, e dentro dessa visão aí, Ito, vai acontecer ali nessa área que vai ser alterada de alguém que é praticante da agricultura familiar, por exemplo, passar a ter a sua terra ali de zona rural para a área urbana? Vai acontecer esse tipo de situação? Ele pode ainda permanecer fazendo as atividades, né, rurais que ele também faz, né? Só que assim, ó, deixar também claro, eu também troquei essa ideia com a Nicole, que é a secretária de Planejamento, pessoas que querem permanecer nesse segmento, então eles vão ter que fazer o quê? Para que pedir essa baixa de IPTU, claro que isso vai aumentar automaticamente, mas que eles possam todo o ano ir lá e dizer, não, nós ainda continuamos ainda produzindo, temos o nosso gado, ainda a gente vive... Subsiste ali da agricultura familiar. E aí você consegue pedir esse... Salvo engano, tem uma redução de até 50% no valor do IPTU ali. Então, essa possibilidade, então, assim, as pessoas não precisam se preocupar ali, não, agora a partir do momento que virou urbano eu vou ter que deixar toda a minha atividade que a gente já vai fazendo de geração em geração, né? Mas sempre terá que atualizar ali o cadastro junto à prefeitura. E aí tem essa questão, então, do parcelamento do solo, que é outra situação importante, porque a gente está acostumado com os 15 por 30, né? 15 por 30 Exato. É o que está aí na mente coletiva, que seria o mínimo de um terreno. Certo. Mas agora essa legislação também está propondo a alteração dessa metragem. Por isso que é importante essa audiência, porque assim, o plano diretor ele precisa estar se atualizando em 10 anos, né? Então, a cidade, ela desenvolve, né? Ela cresce bastante nesse período. Então, por isso que às vezes não, é necessário fazer essas atualizações, ou seja, atualizar essa legislação municipal às atualizações das leis federais, né? Então, a gente percebe que, como mesmo você colocou daí, que antes era 15 por 30, o plano diretor dizia que era 15 por 30. Hoje já se pode fazer 12 por 25. Né? Então, tudo isso é feito, né, por topógrafo, porque depende toda da questão da aclividade também do imóvel, né? Então, quanto mais plano hoje, o terreno pode ficar menorzinho, né? Certo. Então... Aí, se ele não for plano, aí tem que aí essa metragem é alterada de acordo com essa situação do solo. Exatamente. Do terreno, na verdade. Então, a diferença, muitas vezes a pessoa fala assim, o loteamento. O loteamento é uma área onde não tem via, não tem nada, eu preciso, então, fazer todo um planejamento, não é aquilo que eu quero, mas dentro daquilo que é o certo, que é o que a lei permite. E um desmembramento já é uma área que já existe uma via, como eu citei um exemplo antes da entrevista, se eu tenho uma área de 25 metros... Tempo atrás só era um lote e hoje eu consigo já fazer 2 lotes, então posso desmembrar ele. Então, por quê? Já existe uma via, já existe uma rua, então eu posso fazer dividir mais uma vez, né? Então, essas é as possibilidades hoje que por um lado venha ao encontro das pessoas também, devido ao crescimento, às vezes também porque um lote de 15 eu posso ter um de 12,5 para poder construir uma casa, né? Essa situação, a gente até comentava ali antes de começar a entrevista por aqui, essa situação da distância de rio também entra nesse assunto também, que era 50, passa para 25, ou isso não tem a ver com
com esses projetos aí? Não, ela já está efetivada, essas alterações que ocorreram, né? Então, hoje já se obedece isso ali, a distância entre rios e ribeirões que foram alteradas. Por exemplo, de rio era 50, passou para 25, em alguns ribeirões era 30, passou para 15, né? Então, já está fazendo e ela está juntamente na questão do uso e ocupação do solo, né? Então, já existe essa legislação alterada ali, né? Não faz parte ali, não vai se poder a gente diminuir ainda mais. Isso não, porque já vem pela legislação federal, né? Certo. E certamente com essa legislação sendo implementada, tem áreas que poderão ser regularizadas também, que hoje já têm situações irregulares e poderão ser regularizadas a partir desse projeto? Exatamente. E aí entra num assunto bem delicado, né? Porque a gente vê que muitas áreas, muitas pessoas andaram construindo de forma incorreta e ilegal. Na época que era 50 metros a distância, não cumpriram porque talvez um dia alterasse. Alterou e agora vão entrar com a questão da regularização de área e tal. E acontece, né? Por isso que o setor de fiscalização da prefeitura ele deveria ser mais efetivo para poder evitar esse tipo de construções irregulares, justamente com a legislação vigente, né? Muito bem, e certamente quando se fala aqui em uso, ocupação também, parcelamento de solo, que são uso e ocupação é um projeto, parcelamento é outro, mas aí entra toda uma legislação para orientar os loteamentos especialmente, porque eu acho que a grande preocupação do município nesse momento são os loteamentos, né? Porque a gente vê vários loteamentos sendo executados hoje no município, o município que está crescendo e precisa crescer na parte de oferecer opções, né, de moradia e para a comunidade, para aqueles que vêm para cá também, mas eu acho que o grande alvo disso aqui deve ser também a questão de regularizar e regulamentar, na verdade, os loteamentos, né? Exatamente. O Clauder, ele é da área, né, de loteamentos, ali tem imobiliária, só que não é só isso também, né? Porque para a própria gestão pública, vamos falar, Tiroleses, deve ter mais de 4 loteamentos sendo feitos lá. Bairro das Nações, tem uns 4, 5 sendo feitos lá também. Araponguinhas, está sendo feito também. Isso vai gerar um crescimento ali de demanda no posto de saúde, nas escolas, nas creches. Saneamento, né? Não as creches, os NEIs, né? A gente sempre costuma com creche, mas são os NEIs, os Núcleos de Educação Infantil. Então, assim, não é só o crescimento da população, mas nós também temos que crescer com os serviços públicos oferecidos para as pessoas que vêm aqui na nossa região, na nossa cidade. Né? E é bom reforçar que o vereador está colocando, muitas vezes, por isso que essa forma organizada, ela deve acontecer. Né? Porque hoje, se a gente olhar, está se expandindo, mas muitas vezes a gente já tem que pensar lá na frente. Nós temos que ter um olhar, eu sempre digo, não é exagero, né? Mas a gente tem que pensar Timbó para 50 anos, né? Se nós hoje queremos ampliar, nós já temos que também estar pensando numa área naquela região lá que já vai poder ser feita uma escola, um NEI, um posto de saúde. Então, a gente já tem que olhar, já tem que ter esse olhar. Então, justamente essa forma que a gente hoje encontra dentro desse projeto, dentro desse plano diretor, para que a gente pense Timbó para tantos anos, né? Então, tem que pensar em cada detalhe, né? Para que não aconteça, às vezes, aquilo que já aconteceu no passado, a cidade crescia pouco, né? Não se pensava. Mas hoje não, hoje você já vê um crescimento muito rápido, ele é anual muito rápido, né? Então, a gente percebe esse crescimento nos últimos anos. Né? Inclusive, que daí vem a questão do uso e ocupação do solo, o crescimento vertical, né? Porque muitas vezes a gente compra um terreno num lugar que a gente acha que vai... ficar só casas e a gente vai ter o ar da graça do sol todo dia no nosso quintal, né? E muitas vezes, nessas alterações, você acaba criando alternativas de locais onde que o crescimento vertical ele pode ser bem... causar um estrago grande ali para quem é acostumado a ter só residência ao seu lado, né? Então, por isso é importante a participação da população. Foi falado antes a questão do projeto. Sempre que ele dá entrada na Câmara de Vereadores, na terça-feira, quando eles são disponibilizados aos vereadores,
eles também ficam disponíveis à população. E, além disso, se alguém quiser vir lá e olhar fisicamente o projeto, ele está lá disponível. A gente disponibiliza. O projeto ele não sai da Câmara de Vereadores, mas se a pessoa quiser vir lá, precisar tirar alguma dúvida, a gente tem os colaboradores lá que também estão disponíveis lá para auxiliar naquilo que for possível. Nós não somos especialistas na área, como é a questão da Secretaria de Planejamento, que tem que ter o pessoal especializado, e por isso é muito importante a participação deles ali na audiência pública, mas a gente disponibiliza lá para já também a pessoa se preparar para ver, tirar suas dúvidas quanto à questão da participação ali na audiência pública, né? Então ficam as portas abertas lá da Câmara, se alguém quiser passar por lá, estaremos por lá para atender. Muito bem, só reforçando então, Clauder, a audiência acontece na próxima quinta-feira. Isso daí, dia 13 de novembro, às 19 horas, lá na Câmara de Vereadores. Reforçamos esse convite aí muito importante, né? Isso faz com que a gente não está falando de meia dúzia de pessoas, sim, da cidade toda, né? Então é muito importante essa participação. Por que a gente reforça, né? Porque é lá que as pessoas, como o vereador Ito já colocou, é lá ele já pode tirar suas dúvidas, lá ele pode levar sugestões, também a gente pode ainda tá levando isso para ser analisado, essas sugestões, né? Então é importante essa participação de dos profissionais da área, como a gente fala, né?